houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Fala gente bonita aqui do nosso canal, Ariane Soares, nessas nossas devocionais, organize sua mente, mediante a palavra de Deus, gente. Esse versículo que nós acabamos de ler, lá em Lucas 22, versículo 24, me chama muita atenção. Eu não sei se você já parou para prestar atenção em certas passagens bíblicas e o que essas passagens trazem para nós. Porque às vezes nós nos achamos tão absurdamente inferiores que quando a gente vê certos tipos de comportamento na Bíblia ou certos tipos de comportamento entre os discípulos, nós vamos ver que nós não somos tão estranhos assim. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Isso aqui, essa contenda, está entre os discípulos. Os discípulos, depois de caminhar já por quase 3 anos ao lado de Jesus, aprendendo diretamente com Jesus, aprendendo seus ensinamentos, ouvindo suas parábolas, ouvindo tudo que Jesus ensinava, assistindo de perto, de camarote, tudo que Jesus fazia detalhadamente, muitos deles registrando. João registrava o que Jesus fazia, Mateus registrava o que Jesus fazia, mediante de tudo isso, toda essa experiência visual. Nós vemos aqui em Lucas 22 que os discípulos estão brigando por quem ia ser o maior no reino de Deus. E aí eu chego à conclusão de que, como assim? Esses homens estavam tão perto de Jesus e ainda não tinham aprendido a lição. Jesus já está há meses, há mais de 1 ano, há mais de 2 anos, talvez, ensinando, explicando que quem quer ser o maior deve ser o maior, que ele veio para servir, ensinando, não só teoricamente, mas ensinando na prática o servir, sobre servir outras pessoas, sobre o fato de estarmos aqui para servir os outros. E do nada, eles começam a brigar porque querem ser o maior no reino dos céus. E aí essa palavra serve muito para mim e serve para você também que está me assistindo aqui agora, que é um líder. Às vezes nós temos dificuldades com as nossas ovelhas, com os nossos liderados, com as pessoas que nós cuidamos e nós não entendemos. Mas a gente fala tanto, a gente prega, a gente ensina, a gente ora, a gente canta. Eu mesmo me pergunto, gente, confesso para vocês que eu mesmo me pergunto, para onde vai a palavra ministrada? Essa pessoa não lê a palavra, essa pessoa não lê a Bíblia, está entrando num ouvido e saindo no outro, não é possível. Ela acabou de ouvir, acabou de aprender sobre isso e está fazendo exatamente ao contrário daquilo que aprendeu. E aí, quando eu leio essa passagem, eu entendo que isso é mais comum do que parece. Isso é mais comum do que parece. Jesus estava ensinando na teoria e na prática o que era servir para os seus discípulos. E os seus discípulos estavam brigando porque eles queriam saber quem era o maior. Ou seja, até aquele momento, eles não tinham aprendido absolutamente nada. Mas isso não quer dizer que essa linha de aprendizagem não faz parte de um processo. Então, o que eu entendo aqui é que a mesma paciência que Jesus teve com seus discípulos de ensinar e ensinar de novo, e rever, e meditar de novo, e falar sobre o mesmo assunto várias e várias vezes, ter essa didática que ele teve com seus discípulos, é importante que nós tenhamos com as nossas ovelhas, com os nossos liderados, porque não é que está entrando no ouvido e saindo no outro, mas a pessoa está num processo de aprendizado. Nós estamos num eterno processo de aprendizado e vamos errar mais de uma vez. Depois de caminhar 3 anos com Jesus, Pedro não foi lá e arrancou a orelha do soldado? Depois de caminhar 3 anos com Jesus, Judas não foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas? Depois de caminhar 3 anos com Jesus, Pedro não simplesmente disse para as outras pessoas que não sabia quem Jesus era? Pois é, nós somos pessoas falhas. Então nós precisamos entender aonde está a nossa falha e corrigir.
porque nós vamos ver lá na frente que esses mesmos homens, tirando Judas que se suicidou, foram homens extraordinários vindo da parte de Deus. Mas vocês lembram dele no começo do ministério? Vocês enxergam Pedro lá na frente pregando e ganhando 3.000 almas para Jesus e lembrando de um Pedro aqui atrás que estava arrancando a orelha de soldado e brigando para saber quem era o maior? Estamos todos num processo de aprendizado. Precisamos se absorver, aprender e pedir a ajuda de Jesus, leve o tempo que for. Beijo no coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.